Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 22 de agosto. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determina que a Polícia Federal analise mensagens e identifique integrantes de grupo do Telegram que contaria com a participação do influenciador que foi preso por divulgar ameaças a ministros do STF. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Plenário do Supremo, por unanimidade, decide que o chamado fundo eleitoral é constitucional. Ministro Gilmar Mendes determina que a União compense as perdas de ICMS a mais 3 estados: Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Acre. E ainda, os números da Semana Justiça pela Paz em Casa. Tribunais de todo o país fazem mais de 13 mil audiências envolvendo casos de violência contra a mulher. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para que a Polícia Federal analise o teor de mensagens e identifique os integrantes de um grupo no Telegram que atua contra instituições, entre elas o Supremo. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, no processo que tem como investigado Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, preso no dia 20 de julho por ameaçar ministros do STF e políticos de esquerda. De acordo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a diligência é essencial na investigação para confirmar a hipótese levantada pela Polícia Federal, que resultou na prisão de Ivan. Segundo a PGR, a PF, por meio de exame técnico, constatou a existência de um grupo de Telegram com 159 integrantes, mas não esclareceu se foi possível extrair o conteúdo dessas mensagens. Por isso, a dilação, mais prazo de 15 dias para investigar essa suposta organização criminosa. William. Obrigado, Renato. Em sessão no plenário virtual, o Supremo, por unanimidade, decidiu que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, é constitucional. Criado em 2017, o Fundo Eleitoral é a principal fonte de recursos públicos das campanhas, sendo repassado aos partidos em ano de eleições. O fundo é abastecido por 30% de recursos do orçamento da União, reservado às emendas parlamentares das bancadas estaduais de execução obrigatória. O valor para as eleições gerais deste ano é de 4 bilhões e 900 milhões de reais. O Partido Social Liberal, PSL, entrou com ação no Supremo questionando a criação do fundo eleitoral. O argumento é de que a Constituição prevê que a única fonte de recursos públicos é o fundo partidário, estabelecido na Lei dos Partidos Políticos de 1995. Assim, a norma apresentaria inconstitucionalidade formal, porque o fundo não poderia ser instituído por meio de lei. O processo, então, foi levado para julgamento em sessão do plenário virtual. O Supremo decidiu a favor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seguindo o voto da relatora ministra Rosa Weber. Ela julgou o pedido do partido improcedente, por entender que o fundo foi uma escolha do legislador depois da proibição do financiamento privado de campanhas e, portanto, o Poder Judiciário não pode interferir. No voto, a ministra ressaltou que a democracia e o exercício da cidadania dependem de eleições. As eleições dependem da disponibilização e gasto de recursos públicos para sua organização e sua efetiva realização. As eleições dependem de candidatos. Os candidatos precisam empreender atos de campanha. As campanhas dependem de recursos financeiros. Rosa Weber destacou ainda que não existe um método de financiamento universal aplicável a todos. Sequer existe consenso mínimo em âmbito doutrinário a respeito de qual a melhor fórmula. Esse é um terreno arenoso intrincado, de modo que este Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, deve agir com especial deferência. Todos os ministros acompanharam o voto da relatora.
Em outro julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo decidiram por unanimidade invalidar uma lei estadual de Pernambuco que proibia prestadoras de serviços de telecomunicações oferecer produtos adicionais junto aos planos de telefonia, como, por exemplo, aplicativos pagos de jogos, horóscopos e notícias. A ação foi proposta pela Associação das Operadoras de Celulares, a ACEL, e pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo, a Abrafix. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, salientou que, embora não estejam entre os serviços de telecomunicações, essas propostas, quando comercializadas por operadora do setor, passam a ser fonte de receita para as prestadoras e que a limitação desses recursos por uma lei estadual configura ingerência no contrato de concessão celebrado entre a União e a concessionária. Nunes Marques disse que eventual proibição dessa natureza pode potencializar o surgimento de diferentes padrões de serviço em todo o país. O ministro explicou ainda que nos últimos anos a dinâmica dos serviços de telecomunicações mudou profundamente e hoje o telefone é um aparelho com múltiplas funcionalidades. O relator reconheceu que o problema da qualificação tributária dos serviços de valor adicionado é complexo, mas não deve ser resolvido mediante leis que proíbam a venda de produtos pelas concessionárias. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medidas cautelares determinando que a União compense as perdas de ICMS a mais 3 estados, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Acre, já a partir deste mês. A redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações, com a fixação de um teto entre 17% e 18%, foi aprovada pelo Congresso, por meio de lei complementar, que entrou em vigor no dia 23 de junho. Antes, a cobrança poderia chegar até 30%. Pela lei, o governo federal é obrigado a compensar os estados quando a perda de receita com o tributo ultrapassar o percentual de 5% na comparação com a receita registrada em 2021. O governo federal sustentou que o acerto de contas deveria ocorrer apenas no ano que vem por causa do impacto nos cofres públicos. Os representantes dos estados acionaram o Supremo com o argumento de que as mudanças na legislação sobre o tributo poderão diminuir em até 92 bilhões de reais as receitas do ICMS. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou que a União deve compensar Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Acre. Além disso, o ministro estabeleceu que a União não pode inscrever os estados em cadastros de inadimplência, nem promover medidas que possam aumentar o risco do crédito. Uma comissão especial criada pelo STF, com participação da União e dos estados, foi formada para tentar pacificar novas regras do ICMS. No fim de julho, os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes já tinham concedido decisões semelhantes a outros 4 estados: São Paulo, Alagoas, Piauí e Maranhão. O governo federal pode recorrer. Os tribunais de justiça de todo o país fizeram mais de 13 mil audiências durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. É um esforço concentrado para acelerar o julgamento de casos de violência contra a mulher. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pelo CNJ. O Tribunal de Justiça de Alagoas fez cerca de 69 audiências sobre processos de violência contra a mulher. Nelas, o juiz colhe provas como depoimentos de testemunhas e laudos para dar andamento a um processo, ou analisa a necessidade de manter a medida protetiva. Em todo o país, o número total de audiências passou de 13 mil. Os tribunais analisaram quase 40.600 processos. São analisados os despachos, são proferidas sentenças, com ou sem resolução de mérito, de forma que esse julgamento se torne mais sério mesmo. A atuação da justiça na vida daquelas mulheres que precisam ali de proteção, e desse olhar cuidadoso do judiciário para o enfrentamento à violência contra a mulher, da forma mais célere que as situações exigem. Os tribunais também desenvolvem ações de combate à violência doméstica. Nesta rede social, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforçou a campanha Sinal Vermelho, que incentiva as mulheres a denunciar agressão e abuso nas escolas, palestras. Violência contra a mulher, violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente
dentro de violência contra a mulher, fizemos um recorte importante sobre violência no namoro, né? Então, é um pedido que tem sido feito, né, pelas escolas, então a gente está dando esse recorte, esse olhar aí para o público-alvo. Em Rondonópolis, Mato Grosso, um encontro para falar dos ciclos da violência doméstica, numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os participantes são de uma empresa do ramo de transporte e agronegócio. A maioria, homens. Eles, às vezes, eles sequer sabem que eles estão num relacionamento abusivo. Eles, às vezes, acham que que aquilo é natural, normal, no mundo machista, que ele foi criado. Às vezes, isso já vem de um ciclo de pais, de avós. Então, é importante que esse homem também seja conscientizado. Principalmente nós, homens e empresários, nós temos um papel muito relevante nesse trabalho, que é fomentar e conscientizar pelo fim da violência contra a mulher. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, participou hoje de um evento promovido pela Associação Paulista de Magistrados. No evento, o ministro falou sobre os processos de recuperação judicial de empresas, com enfoque na função social e no desenvolvimento econômico do Brasil. O ministro Luiz Fux participou pela manhã do seminário Insolvência e Direito Comparado Brasil e Estados Unidos, realizado pela revista Justiça e Cidadania. O evento pretende a troca de experiências entre o judiciário brasileiro e americano sobre a insolvência e recuperação judicial de empresas, principalmente pós-pandemia. No encontro, o ministro lembrou que a Justiça tem adotado mecanismos menos burocráticos e mais eficientes para manter as empresas e os postos de trabalho em momentos de escassez econômica. A recuperação judicial é um grande instituto, porque ao invés de nós valorizarmos as falências, nós estamos valorizando um instituto que o próprio nome em injúrias indica, que é a recuperação judicial, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, é uma definição perfeita, porque a recuperação judicial, ela no fundo, ela visa um grande consenso sobre a repactuação da dívida, dos negócios. Na ocasião, o ministro também falou sobre a importância de garantir uma decisão rápida sobre o futuro dos credores e devedores, com a ajuda da inteligência artificial e métodos alternativos de solução de conflitos, proporcionando um ambiente seguro para atrair investidores e desenvolvimento ao país. Simulador de votação na urna eletrônica já está disponível no site do TSE. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A TV Justiça ela é de fundamental importância para a sociedade, porque esclarece o direito de uma maneira bem simples. A sua equipe de jornalistas e produtores está habituada às questões do direito e assim consegue extrair dos entrevistados renomados juristas de todo o Brasil as informações mais atualizadas e precisas para o entendimento de todos. Representantes da Polícia Federal começaram a fazer nesta segunda-feira uma inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica e do sistema eletrônico de votação que serão utilizados nas eleições de outubro. É mais uma etapa das ações do ciclo de transparência eleitoral. Os técnicos da Polícia Federal trabalham aqui na sala multiuso do subsolo do edifício sede do TSE. No espaço preparado para receber instituições fiscalizadoras, uma equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal fica disponível para passar informações e esclarecer possíveis dúvidas dos integrantes da PF sobre as etapas de segurança do processo eleitoral. A abertura dos códigos-fontes é uma atividade obrigatória, realizada antes de cada eleição. Desde outubro do ano passado, quando o período de fiscalização foi aberto, diversas instituições, como partidos políticos, Controladoria Geral da União e universidades federais, já participaram do ciclo de inspeções para as eleições deste ano. Vale lembrar que antes a sala do código-fonte era aberta há 6 meses de cada eleição, mas para as eleições deste ano, o TSE ampliou o prazo.
abriu os códigos para a inspeção um ano antes da votação. A ideia foi aumentar a transparência e a segurança do processo eleitoral, que há mais de 20 anos garante eleições limpas, livres e seguras. A previsão é de que os trabalhos da equipe da Polícia Federal sigam por toda essa semana. Pela primeira vez no Brasil, a urna eletrônica modelo 2020 foi testada. Foi uma eleição simulada em Bela Vista do Maranhão. A repórter Renata Gorga acompanhou tudo. A eleição simulada ocorrida nesse domingo contou com a participação de 925 eleitores. São moradoras e moradores de Bela Vista do Maranhão, uma cidade que fica a cerca de 250 quilômetros daqui de São Luís, capital maranhense. Essa foi a primeira vez em uma eleição que eleitoras e eleitores puderam testar a urna modelo 2020. Ela é ainda mais moderna e tem um processador 18 vezes mais rápido que a do modelo 2015. Também foi a primeira vez em uma eleição que mesárias e mesários puderam ter contato com a urna nova. Uma equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral acompanhou o evento, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral daqui do Maranhão. Já na sexta-feira e no sábado, foi feito um treinamento para 140 mesárias e mesários de Bela Vista. Eles ficaram por dentro de todas as novidades das eleições deste ano. Uma delas é que a urna vai emitir um lembrete pedindo para ser inspecionada. E já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral o simulador de votação na urna eletrônica para as eleições de outubro. Este ano o simulador traz inovações na acessibilidade. Quem vai votar este ano tem até o dia das eleições para treinar bastante. O simulador de voto na urna eletrônica, já disponível no site do TSE, permite às eleitoras e aos eleitores treinar como se fosse uma urna de verdade. Para 2022, a página inovou, trazendo mais acessibilidade. As principais novidades que a gente tem para este ano são 3, né? A primeira delas é a introdução da intérprete de Libras, que vai orientar para os eleitores deficientes auditivos qual é o cargo que está em votação. Nós também fizemos aprimoramentos nas instruções por áudio que são utilizadas pelos deficientes visuais. Então agora, além de falar o nome do candidato, a gente também fala o nome dos vices e dos suplentes e também o nome do partido quando o eleitor opta por votar em legenda. E finalmente, também introduzimos um tempo de espera de 1 segundo para que o eleitor valide os dados do seu candidato e finalmente possa confirmar o voto, A confirmação para o voto de legenda mudou. Agora é preciso apertar o confirma 2 vezes. O eleitor ele completa o número do partido, pressiona confirma, ele então vai validar, vai poder verificar pela primeira vez os dados do partido na tela da urna e em seguida ele vai ter que confirmar mais uma vez. O simulador de urna eletrônica continua intuitivo como em todos os outros anos. Quando a gente abre a página dele no site do TSE, primeiro escolhe se vai votar no primeiro turno ou no segundo turno e também a região. No caso, eu escolho votar no primeiro turno. Logo em seguida, abre uma janelinha perguntando se eu quero ativar a instrução por áudio ou não. No meu caso, eu escolho não ativar. E aí, logo em seguida, eu inicio a minha simulação de voto como se eu estivesse lá no dia 2 de outubro. Primeiro, escolhe o partido. Depois, a candidata ou candidato que vai votar. Digita os números correspondentes e confirma. O processo segue o mesmo para as votações seguintes. De acordo com a Justiça Eleitoral, o treino no simulador de urna eletrônica contribui para a diminuição de filas nas sessões eleitorais. A seguir, Corte Interamericana de Direitos Humanos comemora 150 anos do período ordinário de sessões. Voltamos já. TV Justiça não é só importante, ela é essencial, porque ela ajuda a aumentar a transparência no Poder Judiciário, que é uma ferramenta da democracia, e também ajuda a elucidar temas que são muito importantes, são discutidos no bojo do Poder Judiciário e muitas vezes acabam não tendo o espaço que merecem dentro da grande mídia. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um caso envolvendo o fornecimento de remédio para tratamento de efizema. O pedido partiu do Ministério Público. O Ministério Público pediu que o Estado de Santa Catarina fornecesse o medicamento Spiriva a uma mulher com enfisema e a outros pacientes com idêntico problema de saúde.
O Tribunal de Justiça Estadual, ao reformar a sentença, não concedeu efeitos amplos, o chamado erga omnes, aplicado pelo juízo, considerando que cada caso teria particularidades e, por isso, cada pessoa poderia ter reação diferente à doença e ao remédio. No STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso especial do Ministério Público. O relator, ministro Sérgio Coquina, observou que, de acordo com a jurisprudência do próprio tribunal, havendo pedido expresso, é possível decisão com eficácia erga omnes na ação civil pública em que se pede medicamento para um paciente específico. Entretanto, o relator apontou que, para obter o remédio, cada paciente interessado deve posteriormente comprovar que se enquadra clinicamente na hipótese decidida na sentença. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu as decisões que obrigavam a União a pagar cerca de 755 milhões de reais para a usina termoelétrica uruguaiana. O ministro Humberto Martins suspendeu os efeitos de duas decisões da Justiça Federal da Primeira Região, que impunham à União o pagamento de cerca de 755 milhões de reais para a Âmbar Uruguaiana Energia, responsável pela usina termoelétrica uruguaiana, pela entrega de energia ao Sistema Interligado Nacional nos meses de novembro e dezembro de 2021. A suspensão vale até o trânsito em julgado do processo principal. De acordo com a União, as decisões, uma cautelar proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em pedido de suspensão de liminar e outra, uma sentença da 6ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, resultam em um acréscimo de 4.000% no valor originalmente previsto em contrato. Mas há controvérsia sobre o montante efetivamente devido à Âmbar. Para o ministro Humberto Martins, as decisões trazem risco de graves impactos no setor elétrico, com potenciais prejuízos aos consumidores, e apontou ainda que está configurada a lesão à ordem pública, tendo em vista que o Judiciário, ao adentrar na esfera administrativa, substituiu indevidamente o Executivo nas diretrizes para a oferta adicional de energia elétrica. De acordo com o presidente do STJ, as decisões judiciais questionadas desconsideraram a presunção de legalidade do ato administrativo, o impacto financeiro para os usuários e o possível efeito multiplicador. Humberto Martins disse ainda que não se pode desconsiderar o longo caminho percorrido pela administração pública, que possui expertise no setor energético, até chegar ao modelo adotado, sob pena de causar embaraço ao exercício da atividade administrativa e de provocar desequilíbrio sistêmico no setor. A Corte Interamericana de Direitos Humanos comemora os 150 anos do período ordinário de sessões. O evento em Brasília vai até o próximo sábado e é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Superior Tribunal de Justiça. A abertura foi hoje no Palácio do Itamaraty. A cerimônia de abertura no Palácio do Itamaraty contou com a participação dos ministros do STJ Humberto Martins, Maria Tereza de Assis Moura, Og Fernandes e Benedito Gonçalves, de representantes dos 3 poderes da República e de outros integrantes do sistema de justiça brasileiro e da Corte Interamericana. Durante o encontro, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou os julgados do Tribunal da Cidadania com base em tratados internacionais. Uma das missões do nosso tribunal é interpretar e uniformizar a aplicação dos tratados internacionais assinados pelo Brasil, já que são incorporados ao direito interno com status de lei federal. Nesse sentido, o Pacto de São José da Costa Rica revela-se como uma das normas centrais que iluminam a realização da justiça aos cidadãos do nosso amado e querido Brasil. Somente nos últimos 5 anos, o STJ fundamentou 129 decisões a partir das decisões e das disposições da Convenção Americana dos Direitos Humanos.
Já o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Ricardo Pérez Manrique, ressaltou que as sessões fora da sede cumprem um objetivo importante para a Corte. Facilitam o desenvolvimento do trabalho e da jurisprudência, garantindo o acesso para todas as pessoas e propiciando um diálogo benéfico entre as autoridades e representantes da sociedade civil. Com as altas autoridades nacionais e pessoas da sociedade civil. Esta é a terceira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se reúne no Brasil. Até o final da semana serão realizadas 4 audiências de casos envolvendo violações de direitos humanos, individuais e coletivos, em diversos países como o Equador, Argentina, Peru e México. Uma sentença também será deliberada. Além das audiências, nesta segunda-feira, um seminário internacional realizado no auditório do STJ discutiu temas como a centralidade da vítima no direito internacional dos direitos humanos, o funcionamento do Sistema Interamericano de Proteção e a jurisprudência da Corte IDH em relação a grupos em situação de vulnerabilidade. O seminário foi realizado em homenagem ao professor Antônio Augusto Cansado Trindade, ex-juiz e ex-presidente da Corte. As audiências públicas seguem até o final da semana no Superior Tribunal de Justiça. No próximo fim de semana, tem a segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Jornal da Justiça, a gente vai exibir de hoje até sexta-feira uma série de dicas para quem vai enfrentar as questões discursivas da OAB. Vamos ver agora o primeiro episódio. Olá! Para você que vai fazer a prova da OAB neste domingo, parabéns! Sinal que você foi aprovado na primeira fase. Agora já está bem pertinho de tirar a vermelhinha, né, a carteira da OAB. E nessa segunda fase, ao contrário da primeira, você vai ter uma prova discursiva. Você vai elaborar uma peça, né, da área de interesse que você escolheu na hora da inscrição e vai responder a 4 perguntas. Cada pergunta vale 1,25 ponto e a sua peça vale 5 pontos. No total, você tem que chegar a 6 pontos para poder ser aprovado. O objetivo do examinador nessa fase é saber se você é capaz de desenvolver as atividades do advogado, né, como você vai ser daqui a pouquinho. E, além disso, se é capaz de apreender uma situação fática e resolver aquela situação, né, de forma jurídica. A gente vai, ao longo da semana, aqui na programação da TV Justiça, trazer dicas para você, mas eu já queria deixar uma logo de cara. Compra o vade-mecum, né? Essa segunda fase, ao contrário da primeira, tem direito à consulta. Então, você pode levar o vade-mecum com você, não deixe para comprar de última hora. Segunda dica logo, treina a caligrafia, né? Você está muito acostumado a digitar e pouco acostumado a escrever. E a segunda fase é toda discursiva. Não deixa de treinar sua caligrafia. E eu volto amanhã com mais dicas para você. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.